Olá, caríssimo estudante, tudo bem contigo? Tudo bem contigo, professor? Tudo bem, professora? Bom revê-lo, lhe encontrá-la aqui com saúde, né? Com muita energia, com muita disposição, nessa aula topíssima, né? Com a Prof. Iris, componente de Educação Física. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje de uma outra temática também muito interessante, muito bacana, que está relacionada aí às nossas capacidades físicas, né? A nossa aptidão. Como que a gente faz para melhorar a nossa aptidão física? Como que quando a gente desenvolve as nossas atividades no dia a dia, a gente pode estar melhorando, né? Aplicando aí alguns exercícios, melhorando aí as nossas atividades diárias, né? A gente vai ver tudo hoje nessa aula. Então dá uma olhada aí na nossa temática de hoje. Olha só. Aula de número 3. Isso, prof. Nela nós falaremos sobre aptidão física e trabalho. Então, bora dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar aqui o meu marcador, né? Vamos falar aqui sobre aptidão física e trabalho. Então, quando você olha imagens, né, figuras como essa daqui, o que você imagina? Ah, prof, eu preciso fazer exercício, eu preciso me cuidar mais. Tá certíssimo. Muito bem, caríssimo estudante. E aí, para a gente poder aprofundar, a gente vai trabalhar alguns pontos importantes, né, nessa aula 3, que será o quê? O conceito e a classificação de aptidão física. O que é essa expressão? Aptidão, né? Me tornar apto, né? Me tornar melhor. Então, a gente vai entender sobre isso, só que relacionado à prática física, a prática do exercício físico. Vamos ver também aqui as relações da aptidão física com o trabalho. O que está relacionado? Será que as atividades que eu realizo todos os dias, seja no trabalho, seja nos estudos, podem ser melhoradas, podem ser potencializadas? Já te garanto que sim, tá? Outro ponto será as capacidades físicas, tipos, definições e aplicações, ok? Na sequência, vou falar com vocês aqui sobre o teste de aptidão física, o chamado TAF, aplicações aos concursos públicos. Sabia que existe aí um grupo de exercícios físicos que são cobrados para determinados concursos, concursos militares aí, por exemplo, para você entrar aí na academia militar? Pois é, então tem esse TAF aí que a gente vai conversar mais um pouquinho à frente e eu vou te falar sobre algum desses exercícios que são cobrados, ok? Vamos ter também aí algumas dicas de treinamento para o TAF no concurso público, tá? E aí a gente precisa saber quais são as habilidades que a gente vai estar trabalhando nessa aula de hoje, não é mesmo? Então, vamos ver as 3 habilidades aí. Primeira, caríssimo estudante, precisamos conceituar e diferenciar a aptidão física e os seus componentes, estabelecendo aí relações com a aplicabilidade no ambiente de trabalho, certo? Depois, a gente precisa identificar e refletir sobre os testes de aptidão física, né, o TAF, requeridos aí no mercado de trabalho, relacionando as capacidades físicas e a musculatura que é exigida em cada teste. Então, se porventura você, caríssimo estudante, tem uma pretensão de se tornar um militar, se tornar fazer parte de algum concurso público, né? Você vai precisar passar por essa bateria de testes, né? Por esse TAF, esses testes de aptidão física. Então, você precisa estar preparado fisicamente para poder aguentar aí as etapas que são solicitadas, tá? E a outra habilidade será praticar os testes de aptidão física, o TAF, reconhecendo as capacidades físicas trabalhadas e a importância do treinamento em longo prazo para resultados satisfatórios em concursos públicos, ok? Muito bem. E aí, deixa eu vir aqui contigo, né? A gente vai entrar nessa primeira subtemática aqui, que é o que? O conceito, a classificação da aptidão física. Antes de mais nada, queria lembrar para você, caríssimo estudante, que nós temos aí diversas capacidades físicas sendo trabalhadas, né? Nas aulas de educação física, nos exercícios sistematizados. Quais são essas capacidades, prof? Vamos lembrar?
Olha, a gente trabalha a força, né? A gente trabalha a força, a gente trabalha a flexibilidade nos exercícios físicos, nós trabalhamos aí também velocidade, nós trabalhamos a agilidade, a coordenação motora, né? A coordenação motora ampla de modo geral, né? Quando a gente está na escola, no ensino fundamental 1, a gente trabalha logo no início coordenação motora fina, né? Que é o trabalho ali manual, a precisão, o recorte, o posicionamento, o encaixe. E aí, quando a gente fala de coordenação motora ampla, a gente está falando do conjunto todo, né? As minhas capacidades que eu te falei aí de equilíbrio, de força, de velocidade, de resistência, né? Elas são todas unidas aí, são trabalhadas nessa coordenação motora ampla, ok? Maravilha. E aí a gente agora vai entender um pouquinho sobre esse conceito de aptidão física. Me sentir e me perceber apto, né, fisicamente. Então, o que seria tudo isso? Então, a aptidão física é a capacidade de realizar atividades físicas cotidianas, tá? Com tranquilidade, com menor esforço. Olha que interessante. Vamos ler de novo? Capacidade de realizar aí as atividades físicas cotidianas com tranquilidade e menor esforço. Então, eu consigo executar todas as atividades do meu dia a dia, né, sem me exigir muito, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais, como falo, mais equilibrada, né, sem me exigir tanto. E aí essa aptidão física que é própria, nossa, ela vai nos trazer o quê? Vai nos trazer mais saúde, vai nos trazer mais qualidade de vida em todas as atividades que eu executo aí no meu dia a dia. Sejam voltadas de fato para o exercício físico ou seja aí para as minhas atividades do dia a dia, né? Do labor, do trabalho, né? Dos estudos. Então, essa capacidade aí de eu executar as minhas atividades rotineiras, tá? Com tranquilidade, com o menor esforço possível, ok? Tranquilo? Que bom. Então, vamos ver agora o próximo slide. Dá uma olhada, eu vou... Isso, muito bem. Vamos ver aqui. Aptidão física no exercício. Então, essa aptidão física no exercício, ela é o quê? É um estado de funcionamento corporal caracterizado pela capacidade de tolerar o estresse do exercício. Agora, a gente está potencializando o negócio. Né? Agora eu tenho essa aptidão física voltada para o exercício como essa capacidade, como esse algo a mais, né? Então vai exigir um pouco mais do exercício. Então vamos pensar aí, se você está fazendo exercício físico, por exemplo, numa academia e você precisa levantar peso, né? Uma carga além do que você está acostumado. Então você vai ter que trabalhar isso para você tolerar esse estresse que foi imposto a você. Certo? É isso que a gente está falando agora sobre aptidão física no exercício. Então, vai me tornar mais apto para esse exercício físico. Então, quanto mais eu conseguir sustentar por mais tempo, né, eu vou me tornar mais apto naquele exercício, me tornar mais apto naquela atividade, ok? Muito bem. O que mais, Prof. Iris? Então, como que eu faço, então, para melhorar essa capacidade? Eu posso melhorá-la tanto com atividade física como com exercício físico, né? Posso dar esse estímulo. Então, por exemplo, um indivíduo com um estilo de vida ele pode estar em boa forma física sem necessariamente realizar o que conhecemos como exercício físico. Então, eu posso estar executando as minhas atividades do cotidiano, do dia a dia, mas não necessariamente estar fazendo os exercícios físicos, que tem uma intensidade, que tem uma duração, né, que tem uma frequência, né, tanto com esse foco. Mas eu estou cuidando, eu estou fazendo atividade física. Você lembra, né? Atividade física é diferente de exercício físico. Atividade física, tudo que eu executo que me tira do meu ponto de repouso ali, né? E o exercício físico eu preciso de uma sistematização, eu preciso ter uma frequência, uma duração, uma intensidade, um acompanhamento, né? Eu vou fazer 3 vezes por semana, 30 minutos todas as vezes. Então, isso eu estou falando de exercício, certo? E aí eu já adiantei para vocês aí sobre os principais, né, componentes aí do condicionamento físico, né? E aí esses componentes, esses
Esses pontos que são importantes que a gente trabalha são o quê? A força e a resistência muscular. Somente a resistência muscular a gente também trabalha. A gente trabalha a resistência cardiorrespiratória, trabalha a flexibilidade, trabalha essa composição corporal. Então, eu quero ter um corpo mais definido, mais bonito, eu estou falando de composição corporal, ok? Trabalha a minha agilidade, né? Se tornar mais prático, mais ágil nas atividades que eu executo. Então, tudo isso eu consigo trabalhar dentro da aptidão física para melhorar aí as minhas capacidades, certo? O que mais, Profires? Então, nós temos aí também essas relações da aptidão física com o trabalho. Como que isso tudo pode potencializar o meu trabalho, pode melhorar, né? Facilitar a execução do meu trabalho, né? Seja ele qual for, seja na agricultura, seja um trabalho mais preciso, seja um trabalho mais formal ou não, mas todos eles podem ser beneficiados aí por essas capacidades quando trabalhadas. Então, eu vou ter aí, por exemplo, a aptidão física e o trabalho. Qual a relação dela, né? Então, eu posso correlacionar aí a minha capacidade funcional, né? O meu melhor, né? No que eu executo, no que eu faço, no trabalho que eu executo, com o meu desempenho nas atividades laborais, né? E também posso correlacionar aí a minha disposição diária para todas as atividades. Então, eu consigo, através da aptidão física, melhorando a minha aptidão física, melhorar esses 3 campos. A minha capacidade funcional, né, de modo geral, o desempenho das atividades que eu executo, no trabalho que eu faço, e a disposição diária para as atividades rotineiras do dia a dia, as coisas mais simples que você faz, ok? E aí a gente agora pensa na aptidão física profissional. Então, essa aptidão física profissional, ela vai o quê? Vai desempenhar as suas atividades laborativas, né, o seu trabalho, sem a perda de qualidade e sem atingir níveis de fadiga, tá? Ninguém gosta de estar trabalhando e se sentindo cansado, né? Se sentindo fadigado, se sentindo que as suas reservas de energia estão muito em baixa. Então, o que vai acontecer? Quando eu trabalho essa aptidão física, eu vou manter a minha energia acumulada, né? E vou ter a possibilidade de recuperar em breve, né? Num breve espaço de tempo. Eu não vou ficar com aquela condição de fadiga, de cansaço elevado por muito tempo, né? Eu vou me restabelecer rapidamente. É isso que o exercício físico faz no nosso organismo, faz no nosso corpo, né? E aí, através de algumas formas de aptidão física profissional, eu consigo perceber, né? Por exemplo, eu posso fazer um check-up, né? Fazer uma análise geral através de exames médicos, de avaliação clínica. Eu posso me utilizar do índice de capacidade do trabalho, o ICT. Eu posso fazer também o teste de aptidão física, o TAF, né? Através dessas formas aí eu consigo observar como é que está a minha aptidão para o lado profissional. Então vamos conhecer um pouquinho delas. O ICT é um índice de capacidade do trabalho. Nele a gente vai observar alguns comportamentos de risco, né, que estão ligados aí à condição de trabalho, ao tempo de vínculo, às dores físicas, à insatisfação que existe, né? Então tudo isso vai servir de quê, prof? Vai servir de instrumento de diagnóstico para eu fazer aqui, né, no caso o profissional de educação física, programar aí treinamentos, né, programas de condicionamento, né? Então, eu vou poder aplicar, por exemplo, com a pessoa um questionário, posso fazer testes de medidas antropométricas, né, ver as medidas, as suas medidas, posso realizar um TAF, né, realizar um teste com você e todas essas informações vão me ajudar a entender como é que está a sua capacidade física e o que pode ser melhorado, certo? Muito bem. Quando a gente fala de capacidades físicas, a gente precisa saber quais são os tipos de capacidade. A gente já falou até de algumas, né? Como que elas são definidas e como que elas poderão ser aplicadas, certo? Então, bora lá. Então, a gente tem aqui a força. A gente já conversou sobre a força. E a força, ela é o quê? Uma qualidade física que permite que o músculo e o grupo muscular
produziu uma tensão e venceu uma resistência na ação de empurrar, tracionar ou elevar. Então, olha para essa imagem aqui dessa moça. Vamos lá esmiuçar o que está escrito aqui. Permite que o grupo muscular produza uma tensão. Ó, se você observar aqui o abdômen dessa moça, ele está contraindo, está existindo uma tensão. Se você olhar essa segunda imagem aqui do rapaz na barra, também existe uma tensão aqui no abdômen. Se você olhar aqui nessa terceira imagem, em que estou pressionando aqui, ó, a pessoa está pressionando aqui esse aparelho, também existe uma tensão. Então, aqui, ó, a capacidade que permite que o músculo, ou esse grupo muscular que está sendo trabalhado ali, produza uma tensão e vença essa resistência na ação, seja de empurrar, no caso ela está aqui, ó, empurrando o tronco, o corpo todo para cima, né? O rapaz também está fazendo a mesma coisa, tracionar ou elevar. Então eu vou conseguir, por exemplo, realizar uma tração numa barra física, uma flexão de abdômen, né? Ou uma pressão manual, que foi o caso que a gente acabou de mostrar aqui embaixo. Então, eu consigo sustentar isso aí, aguentar essa resistência dessa ação, né? Por um bom tempo. Então, esse trabalho de força ele é muito importante para todas as faixas etárias, certo? Uma outra qualidade seria a velocidade. E a velocidade, ela é uma outra capacidade, né? Uma qualidade que depende da capacidade de reação da musculatura e da frequência de impulso nervoso. Então, digamos que eu peço para você de repente dar uma corrida, sair da sua sala e ir até lá o portão da sua escola. Simples assim, vai. Aí você tem que tomar aquele impulso, né? Tem que ter aquela reação imediata para realizar a atividade que eu acabei de falar para você. Então, é a reação, né, essa capacidade da reação da sua musculatura e da frequência desse impulso nervoso que foi mandado aí no seu cérebro para você agir e sair correndo e chegar lá no portão da escola, entendeu? Esse é um exemplo. Então, ela é uma capacidade da musculatura de se contrair rapidamente. Então, por isso que você vai conseguir chegar lá no portão da escola e voltar rapidamente com esse estímulo, esse impulso nervoso que foi dado aí, certo? E vai lhe permitir que você execute aí uma sucessão rápida de movimentos, de braços, de pernas, né, para que você consiga se deslocar o mais rápido possível, certo? E vai envolver uma só e a mesma ação em intensidade máxima em uma duração breve e muito breve, porque você vai executá-lo de forma prática, bem rápida. Vai, aí você foi. Entendeu? Muito rápido, é nessa pegada. Uma outra capacidade é o que, prof? A agilidade. Essa agilidade, ela é uma habilidade que se tem para mover o corpo no espaço. Ela se parece muito com o anterior, né? Mas aí esse meu deslocamento aqui, ele vai ser mais prático, ele vai ser mais rápido. Por exemplo, nessa escada aqui, essa escada que se chama escada da agilidade, eu vou me deslocar fazendo movimentos rápidos laterais, tá? Nesse outro exemplo aqui, eu tenho os conezinhos chinês. Eu vou me deslocar fazendo um zigue-zague. Então, todos esses exercícios vão trabalhar com você a agilidade, certo? E aí, o que é tudo isso, prof? É uma capacidade do corpo inteiro, ó. A gente está falando do corpo inteiro, ou até mesmo de um segmento, de realizar esse movimento, mudando a direção de forma rápida e de forma precisa. Se você observar bem as duas imagens, você vai ver que existe aí a questão da rapidez, da precisão do movimento, sem perder ali o compasso. Então, dessa forma, eu estou trabalhando a agilidade, tá? E ainda assim, requer uma combinação de várias qualidades físicas, embora dependa da carga hereditária também. E pode ser bastante melhorada com treinamento, certo? Todas essas capacidades podem ser melhoradas, basta você se sentir motivado para buscar mais, certo? Uma outra capacidade que eu também trago para você é a resistência, essa é bacana. Se, por exemplo, vem aqui comigo, se, por exemplo, eu falar para você assim, bora fazer uma corrida aí de 5 km, 5 quilômetros, ou uma corrida de 10, o que você vai precisar? Você vai precisar disso aqui, ó, de resistência. Não é de velocidade, que a gente acabou de conversar,
não é de agilidade. Você vai precisar de resistência, você vai precisar fortalecer seus músculos, né? Inferiores, principalmente, abdômen, para você resistir uma corrida de 5 quilômetros, para você resistir uma corrida de 10 quilômetros, para você resistir uma maratona. Você precisa de resistência, porque essa resistência ela vai ultrapassar o limite que a gente já falou da agilidade. Agilidade rápido, né? A resistência não, eu vou ter que aguentar. Vamos supor que eu vou fazer essa corrida de 5 quilômetros em, vamos supor aí, meia hora. Vamos supor, meia hora, 30 minutos. Então você vai ter que aguentar o seu corpo ali correndo durante 30 minutos. É diferente de eu ter pedido para você ter corrido até lá no portão e voltado, né? Você fez assim, ó, muito rápido. Mas se você esteja cansado, fadigado, você fez muito mais rápido do que a corrida de 5 quilômetros, né? Ou de 10. Então, essa resistência física aqui, ela vai permitir que o esforço ele seja continuado aí durante o tempo que for preciso. Então, se eu preciso correr 30 minutos, eu vou aguentar aqui o pique, a corrida aqui durante os 30 minutos. Tá? Então é disso que a gente está falando, resistência. E é muito bom a gente trabalhar a resistência física, porque a gente trabalha muito também o condicionamento do nosso coração, né? A capacidade de entrada de ar, né? Essa capacidade também nossa cognitiva, a gente vai baixando os níveis ali de adrenalina e vai mantendo um ritmo, porque é importante manter um ritmo dentro da resistência física, ok? O que mais, Profires, que a gente tem? Então, através dessa resistência, eu consigo trabalhar, se eu melhorar, por exemplo, a minha flexão abdominal, o apoio sobre o solo, uma corrida de 12 minutos, tudo isso vai me ajudar bastante aí nesse trabalho aí dessa resistência física também. O que mais que a gente tem? Então, agora falando ainda dessa resistência, essa resistência muscular, ela é uma capacidade individual, né? É minha, é única, de realizar o maior tempo possível, tá? De repetição de um determinado movimento em um mesmo ritmo e uma mesma eficiência. Olha só o que eu acabei de dizer para você. Capacidade individual. Então, vai exigir somente de mim, da Profires, de aguentar fazer essa corrida toda aí, né? Vai exigir só de mim aí que eu consiga coordenar o maior tempo possível e manter esse ritmo, né? Nessa repetição de movimentos, no meu caso aqui os movimentos de braço e de perna ali correndo, né? E manter a mesma eficiência, a mesma qualidade por um período longo, tá? Muito bem. O que mais? Vou sair aqui do slide para você visualizar. Então, esse músculo, ele vai trabalhar aí contra uma resistência moderada durante longos períodos de tempo. Veja só. Vai acontecer o quê, prof? Vai acontecer repetição do movimento várias vezes e vão ser utilizados baixos níveis de força. Mas é importante que eu tenha força, tá? Para eu poder conseguir sustentar. Dentro dessas resistências, a gente falou da resistência de modo geral, a gente agora falou da resistência muscular, né? E agora eu tenho também uma outra resistência que é a resistência aeróbia. Lembra que eu falei que vai trabalhar muito o meu coração? Pois é. Dentro da resistência, eu tenho ela como uma capacidade de manter-se em um determinado período de tempo, um esforço em que o consumo de O2, né, de oxigênio, equilibra-se com a sua absorção, sendo esforços de fraca ou de média intensidade, seja através de uma corrida, seja através de um pedal, por exemplo. Eu estou fazendo isso muito bem feito. Então, eu posso fazer uma corrida longa, né, que vai exigir aí um desenvolvimento de uma resistência muscular e vai exigir também uma resistência cardiorrespiratória minha também, certo? Muito bem. Então, vai entrar muito ar e vai sair também. Né? Então, eu vou precisar, vai exigir muito de mim aí saber fazer esse equilíbrio no meu corpo. Agora, falando sobre o TAF, né? Teste de aptidão física, aplicação ao concurso público. Então, a gente tem aí diversos concursos, né? Militares, e eles exigem aí uma bateria de testes. Vamos ver. Então, o que é esse TAF? O teste de aptidão ele é um instrumento
diagnóstico para fim de seleção e de verificação dos níveis de aptidão física dos integrantes. Então, eu quero entrar na academia militar, eu vou ter que passar por esses testes. E aí ele é um conjunto de provas que são aplicadas pelos profissionais de educação física para avaliar a capacidade física dos indivíduos que estão pretendendo entrar, certo? E aí vai ter abdominal, vai ter salto, vai ter barra, vai ter corrida. Aí tem que ver o edital para saber o que cada um pede, certo? O que mais? No concurso público, a gente sabe que ele é um processo seletivo, né? É uma peneira. E ele tem o objetivo de quê? De avaliar se os candidatos concorrentes a esse cargo, né? Eles estão aptos. E aí vai ser observado capacidade intelectual e a capacidade física também, o nível de aptidão física, tá? Então existe aí essa peneira, vamos dizer assim, né? Esse equilíbrio. E aí no edital do concurso são defendidas aí as exigências e as competências para o cargo, certo? Agora vamos assistir aqui uma matéria jornalística para a gente juntar um pouco mais de conhecimento sobre isso tudo. Então assiste aí comigo. Cada dia a tecnologia está mais presente na vida de todos nós. Fica até difícil de se absorver todo o conteúdo disponibilizado em uma velocidade cada vez maior. Seja através de computadores, TVs, celulares, até relógios e outros itens. A tecnologia está presente também na atividade física. Mas de que forma a tecnologia pode nos auxiliar para termos uma vida mais saudável? É o caso do Mazinho Fagundes, que já passou dos 40 anos, mas sempre foi adepto à atividade física. Porém, hoje, ele conta com um aliado que não sai das mãos, o celular. Ou melhor, conta com um aplicativo que o auxilia, o orienta durante a corrida, por exemplo. 15 10 5 4 3 Sessão iniciada. Esse é o aplicativo escolhido e que Mazinho garante estar satisfeito com os resultados. Esse aplicativo, eu estou muito feliz com ele, que ele me auxilia em várias partes, principalmente na corrida, né? Ele marca o meu pace, ele marca as quilometragens, os passos, a elevação, entendeu? A calorias, né? Que a gente perde, que é muito importante, né? Você não perder muitas calorias nesse decorrer dessa corrida. Você tem que fazer aquele balanceamento, né? E ele me auxilia. E tem outros aplicativos também que marca o batimento cardíaco, né? Aí já é um negócio mais elevado, que aqui é pago, né? E esse que você tem é gratuito? Esse aqui é gratuito, que eu uso e eu estou bem satisfeito com ele. Além desse auxílio na corrida diretamente, no dia a dia, como alimentação, alguma dica, ele também te fornece? Fornece, ele fornece dicas, né? Muito importante. Todo dia chega no aplicativo variedade de alimentações que você deve fazer durante o dia para você ter uma boa prática no desenvolver da corrida. Ele não está usando, mas já foi adepto também a um colete que auxilia na expansão do ar, que ajuda bastante durante os exercícios. O top ele tem uma bolsinha atrás que ele é acoplado nele, que você acopla o sensor e você aí monitora o seu corpo todinho. Mas como eu já tenho o celular e o relógio, eu não tenho necessidade dele. Mas para quem gosta também, né? Ele auxilia também de um top de alta compressão. Ele é muito bom para quem está começando agora, para expandir, né? Para ter aquele conforto na corrida, né? Existem muitas opções tecnológicas que auxiliam nas atividades físicas, como por exemplo, tecnologia vestíveis, pulseiras, relógios, tênis e roupas capazes de indicar informações de desempenho. Smartphone, uma série de aplicativos móveis ajudam no incentivo, monitoramento e organização dos treinos. Frequencímetro, utilizado em atividades aeróbicas para medir batimentos cardíacos e suas variações. Videogames ativos, alternativa para dar uma rotina mais dinâmica para crianças e idosos. Ritmo médio.
Lembra do Mazinho? Pois é, mesmo sendo adepto e estando satisfeito com o aplicativo para as atividades físicas, ele tem consciência de que isso não substitui o personal trainer. Então é isso, a tecnologia está aí para quem precisar e quiser uma ajudinha para se ter uma vida mais saudável. Fique agora com mais explicações em Sala de Aula. Vocês percebem que a tecnologia pode nos ajudar muito, né? Quando a gente não tem alguém para nos orientar, né? Um profissional, né? A gente pode se utilizar muito bem dela também, né? Mas ainda voltando e falando aí sobre as capacidades físicas, né? Sobre essa questão do concurso público, dá uma olhada nesse slide aqui. Olha só. Então, dentre essas capacidades físicas condicionantes para o desempenho da atividade física policial, o que normalmente é pedido aí, né? Para quem trabalha como policial? Que ele consiga fazer aí com muita precisão, com muita agilidade, o subir e descer escadas, né? Ficar de pendurada aí utilizando os seus braços, correr em velocidade no atendimento de ocorrências, carregar peso. Então vai sempre exigir que tenha assim, um desempenho muito bom, né? Eu não posso ficar perdendo tempo. Que ele consiga também se equilibrar em muros, em árvores e cercas, né? Que consiga rastejar, que consiga saltar, andar em terrenos irregulares, que consiga caminhar longas distâncias, certo? Que consiga permanecer em pé durante muito tempo, né? Então tem uma diversidade de atribuições que vão ser exigidas aí de um policial militar, por exemplo. E aí, dentre essas capacidades exigidas no TAF, exige aí testes de força, de resistência aeróbica, de velocidade, de resistência muscular e até mesmo de agilidade, certo? Dentro dos tipos de testes para concurso público, então a gente tem, por exemplo, teste de flexão de quadril abdominal. Então, ele vai acontecer, por exemplo, exigindo nos concursos de educador social, policial militar, agente penitenciário, polícia federal. Outros testes que pode acontecer, teste de impulsão horizontal, né, o salto, corrida de vai e vem de 20 metros, teste de tração na barra, corrida de 12 minutos. Então, tem uma gama muito grande que pode ser exigido aí dentro desses concursos públicos, né? Por exemplo, no concurso aí, oficial da Polícia Militar, a gente vai ter outros tipos também de exercícios sendo cobrados. A corrida de 12 minutos, por exemplo, aqui, ó, oficial da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, agente penitenciário. Então, tem uma gama muito grande aí frente a esses tipos de testes, ok? Muito bem. E ainda tem aí, por exemplo, da corrida de vai e vem de 20 metros, de educador social, de policial militar, de agente penitenciário. São testes que vão demonstrar a capacidade física da pessoa para executar aquelas atribuições, certo? E aí, frente a tudo isso, eu trago para você algumas dicas e treinamentos para o TAF no concurso público. Quais são essas dicas, prof? Então, nós temos aqui o seguinte, olha lá. É preciso que você se prepare, né? Então, você precisa observar a sua individualidade biológica, o comportamento do meu organismo se comporta diferente do seu, né? É preciso ter a especificidade do treino, tá? O tipo de treinamento que é para mim, muitas vezes não é um treinamento para você, ou exige que seja um pouco mais para você ou um pouco menos para mim, né? Eu preciso também ter adaptação de treino, mas eu só consigo fazer essas 3 ações se eu tiver aqui, ó, o acompanhamento de um profissional, tá? Um profissional de educação física que ele é que vai te direcionar aí nos testes, tá? E você vai se tornar apto e vai conseguir executar aí as exigências do TAF que está lá no edital. Normalmente, o que a gente precisa fazer? Seguir alguns passos, né? Para esse sucesso. Então, você precisa
conhecer os exercícios que vão ser propostos no TAF, você precisa identificar qual é a duração, qual o número de repetição que está pedindo, quais são os procedimentos de execução, o que é proibido, tá? Você vai começar um treino quanto antes, né? O teu corpo precisa se acostumar, se adequar para isso, tá? Se você não está treinando, tem que começar mais antes ainda, bem mais cedo, tá? Precisa também respeitar os teus limites, né? Ter boas noites de sono, se alimentar bem, né? Ter um preparo psicológico também, certo? Uma alimentação saudável é essencial e investir em acessórios e equipamentos adequados para esse teu treinamento, tá? E aí tu pode se utilizar, por exemplo, da tecnologia para te favorecer aí nesse ganho aí, nesse sucesso aí, para aprimorar, para melhorar as tuas capacidades físicas também, tá? Aqui é só um pincelado para você entender muito bem aí sobre aptidão física. E aí, frente a tudo isso, a gente chega no nosso momento, exercite-se mais e mais, né? 3 vezes mais aí para você. Então, o que a Prof. Iris vai querer hoje para nossa aula? Você vai trabalhar aí com um teste de impulsão horizontal. O que é esse teste? Você vai fazer esse salto, né? Você vai se projetar para cima e para frente, né? Com salto de impulsão horizontal. Para quê, prof? Para a gente poder avaliar a sua força explosiva dos membros inferiores. Força explosiva de membros inferiores, prof? Sim. Membros inferiores, nossas pernas, né? Então a gente vai ver como é que está essa força aí dessas tuas pernas, desses teus pés, desse teu joelho, dessas tuas articulações. E aí você vai realizar aí esse teste de impulsão horizontal. Como? Primeiro eu vou buscar um local aberto, um local tranquilo, né, para executar isso. Vou realizar esses movimentos sem pressa, eu vou observá-los com atenção. Vou buscar realizar saltos à frente e vou buscar atingir a máxima distância num salto em comprimento a pés juntos. Ou seja, quando você der aquela impulsão para frente, você vai levar os 2 pés juntos ao mesmo tempo. Não é um pé na frente e depois o outro. Não, é os 2 juntos como mostra na imagem, certo? Vai buscar alinhar tua coluna. Todos os exercícios que a gente fizer aqui, procura manter a tua coluna estabilizada, o mais alinhada possível, tá? O mais retinha que você conseguir deixar é o melhor para que você não force sua coluna, tá? E vai chamar seus amigos e familiares para poder executar essa prática aí. Então, olha só, vem aqui comigo. Esse teste de impulsão horizontal, vou pedir até para abrir aqui o cenário aqui, meu diretor vai abrir. Você vai fazer esse salto, né? Você vai se projetar para frente, né? Você vai se lançar para frente, como eu falei, com os 2 pés, certo? Os 2 pés ao mesmo tempo você vai se lançar para frente, tá? Ah, prof, mas eu tô de sandalinha. Então tira. Se você não tem aí um tênis, ou você quiser realizar em casa depois, filma, coloca o celular no cantinho, pode pegar até por baixo para mostrar esse movimento. E aí depois você pode analisar esse movimento, a execução desse movimento. Ah, eu saí meio curvado, próximo salto eu vou me manter mais alinhado, mais aposturado para executar. E busque fazer esse movimento sem bater calcanhar, tá? Por exemplo, eu tô de tênisinho All Star. Esse tênis aqui ele não é o mais adequado, mas se é o que você tem, tranquilo. Mas nada de fazer com salto, nada de fazer de sandalinha. Faça descalço, mas não faça de sandalinha. Por quê, prof? Porque vai lesionar teu tornozelo, vai lesionar teu calcanhar, vai forçar teu joelho, né? Pode dar um desequilíbrio, você cair e se machucar. E não é essa a proposta. Mas eu quero que você execute aí alguns saltos e você observe como que você se sentiu. Foi fácil? Foi difícil? Eu alcancei uma distância maior nesse trajeto? Né? O que eu preciso trabalhar mais? Quais aquelas capacidades que a gente viu na aula que eu posso estar melhorando, né, para executar um próximo salto com mais precisão, sem tanto gasto de energia? Então é essa a proposta, ok? Maravilha, então. Aqui as nossas referências, tá? E daqui a pouquinho a gente volta para poder fazer aí a nossa revisão do que a gente viu nessa aula, ok?
Conto contigo. Vai lá, bebe uma água e volta correndo comigo. Tchau.